estão nos acompanhando, todos aqui da casa. Para mim é sempre uma alegria poder falar de Jesus. Não é muito difícil falar dele. Muito bom. Quero pedir para os irmãos abrir comigo no livro de Provérbios, capítulo 24, e o verso 10. Verdadeiramente Deus habita nos louvores. Glória a Deus, que presença maravilhosa. Não tem cansaço, não tem angústia, não tem opressão que resista à presença do Senhor, quando Ele habita em meio aos louvores. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 24. Eu vou ler desde o versículo 1, amém? Capítulo 24 de Provérbios diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Verso 10, onde eu quero chegar. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou frisar o verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos ler aqui novamente no livro de Jó, no capítulo 10, verso 18. Jó, capítulo 10, verso 18, diz assim: Por que, pois, me tiraste da madre? Se então dera o Espírito, e olhos nenhum me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Eu peguei uma outra versão que fica mais simples para todos compreender. Diz assim: Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. Amém? Nós lemos aqui no livro de Provérbios de Salomão, seguindo aqui a sequência de versículos. Ele está dizendo aqui no capítulo 22, onde ele dá sequência nesses demais versículos, está dizendo assim, o título: Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Então você vai lendo o livro de Provérbios e vai trazendo vários conselhos para nós, né? Então não tem um contexto específico, são conselhos, né? E eu queria frisar aqui no verso 10 do capítulo 24. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Rapidamente diga para quem está do seu lado. Repita para si mesmo: não seja frouxo no dia da angústia. Você pode dizer com autoridade, sem medo? Não seja frouxo, não seja frouxa no dia da adversidade, no dia da angústia. Amém? Eu fui buscar um pouquinho mais sobre esse significado da palavra frouxo. Não está relacionado à força. Eu vou citar um pouquinho aqui rapidinho. O significado de frouxo diz assim: que não está esticado, que não está aprumado,
repleto de covardia ou medroso, sem entusiasmo, preguiçoso e não passa credibilidade. Aprenderam o significado de frouxo? Então eu achei muito interessante que aqui no verso diz assim: se você te mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Não está dizendo se você for fraco, mas está dizendo se você for frouxo. Se você demonstrar e deixar transparecer a sua fraqueza. Na verdade, tem, se eu não me engano, em Provérbios que diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Nossos olhos, nosso semblante, a nossa afeição, o nosso falar, o nosso modo de agir reflete aquilo que estamos sentindo aqui dentro. Eu achei interessante que hoje o pastor, no estudo para casais, o pastor citou brevemente sobre situações onde a gente está fervendo por dentro, mas a gente está aqui, posicionado. E aqui no verso 10, onde fala sobre frouxo, que o significado está dizendo assim, que você não está esticado, você não está aprumado, você não está posicionado. Eu achei maravilhoso isso, que o Senhor Jesus, ele é muito maravilhoso em nos instruir na palavra, onde ele diz: não tem problema se você estiver cheio de emoções, de sentimentos, de medos, de preocupações, de problemas, mas não seja movido por aquilo que você sente, porque o nosso coração, ele é enganoso, e nós não temos que ser movidos por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que nós sabemos e cremos. Não há problema em você sentir sentimentos ruins, porque nós somos humanos e vivemos num mundo onde jaz do maligno, onde há opressão espiritual, onde nós travamos guerras espirituais diariamente. Mas como um bom soldado, mesmo se você estiver cansado, você tem que estar ali posicionado para bater continência. O capitão, coronel, comandante, ele não quer saber se você dormiu bem, ele não quer saber se você tem problema familiar, ele não está preocupado com as suas emoções. Só que quando chega o dia da guerra, ele quer saber a sua posição. Você tem que estar lá fardado, bonitinho, no horário certinho, posicionado, bater continência. Não importa se você está cansado da guerra, a hora que o comandante chega, tem que bater continência. E é assim que o Senhor Jesus espera de nós no dia da angústia. Aleluia! Glória a Deus! A adversidade vem, o problema vem, as contas vêm, as opressões vêm, a guerra espiritual vem, a depressão vem, as lutas familiares vêm. Tá inseguro? Tá com medo? Tá preocupado? Tá enfermo? Vai pra guerra posicionado. Como que você vai se posicionar sendo que você está preocupado com a angústia? Porque a angústia naturalmente vai trazer sobre você um peso. Libere os pesos para Jesus. Libere os fardos para Ele. Libere a ansiedade para Ele. Libere os seus medos para Ele. E se posicione. Então percebe-se que o significado de frouxo não está diretamente relacionado à força, e sim de um estado de espírito. Você pode até estar se sentindo triste por conta dos dias de angústia, o que é natural, mas você deve estar posicionado. Posicionado, corajoso e seguro de que isso vai passar. O que a nossa atitude de frouxidão nos remete, conforme o significado da palavra frouxo? Sem entusiasmo, sem ânimo, sem disposição. O significado traz até o termo preguiça. Preguiçoso, indisposto, covarde. A nossa casa, nosso trabalho, nosso ao redor, na maioria das vezes, é reflexo daquilo que nós estamos sentindo. E veja que muitas vezes uma casa bagunçada, ou mal cheirosa, ou até a nossa própria imagem, reflete aquilo que nós sentimos.
Só que muitas das vezes, a gente realmente não tá legal e nós não somos Mulheres Maravilhas nem super-heróis, certo? Só que todos os dias nós estamos travando uma guerra. Todos os dias. E nessa guerra, nosso comandante, nosso general é Jesus. Ele nos quer posicionados. O Senhor Jesus, Ele se preocupa com os seus sentimentos, com suas emoções, com as suas preocupações. Ele se preocupa sim que você saiba lidar com as suas emoções, com as suas decisões. Só que você não pode ser movido por aquilo que você sente, porque o nosso coração é enganoso. Hoje nós estamos bem, amanhã não estamos. Por isso que nós temos que buscar conhecimento na palavra e ser movidos por aquilo que nós cremos. E como que a gente vai crer se não buscamos conhecimento para poder crer? Nossa fé, a nossa autonomia, a nossa autoridade, o nosso poder que vem do alto, como o pastor citou aqui, vem do Senhor. Vem do alto. E para que nós sejamos revestidos de poder do alto, nós precisamos conhecer sobre Ele. Aleluia. Nós precisamos conhecer, buscar conhecer o Deus que nós cremos, o Deus que nós falamos. Aleluia. Eu acho tão maravilhoso quando o Senhor nos olha sensíveis e pequenos, mas dotados de autoridade e poder que Ele nos dá. Aleluia. Pequenos e sensíveis e frágeis, para que o poder dele se aperfeiçoa. Mas quando chega o dia da batalha, você tem que estar posicionado. Senhor, eu tô com medo, mas vou com medo mesmo. É bem assim, não é? Eu aprendi muito com isso. Glória a Deus. Senhor, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque eu preciso vencer essa paralisia, esse bloqueio. Precisamos aprender isso, a superar os nossos limites em Deus. Aleluia. Você tem que lutar contra a paralisia espiritual que a frouxidão te traz. Quando você se conhece um pouquinho, você sabe onde está o seu limite, você sabe onde está a sua fraqueza. Se você ainda não se conhece o suficiente, busca do Espírito Santo. O Senhor me mostra que eu preciso superar e se esforçar para isso. Superar o desânimo, a insegurança, lutar contra o medo. Como que você aprende tais coisas? Como que você aprende a guerrear? Como que você aprende a lutar? Como que você aprende a orar? Como que você aprende a cantar? Como que você aprende a pregar? Como? Orando. Você aprende a orar? Ficando de braços cruzados? Não. Você aprende a orar orando. Como que você aprende a cantar? Quando você se dedica. Senhor, eu não sei, mas eu vou aprender a cantar. Como que você aprende qualquer algo novo que você não sabe? Se dedicando e se disponibilizando para aprender. Aleluia. E para nós guerrearmos espiritualmente contra as hostes espirituais, contra as trevas que nos cercam todos os dias, se disponibilizando, se aceitando os desafios que a vida te propõe, não fugindo deles. Eu estou dizendo isso para vocês com propriedade no assunto. Aleluia. Aceita os desafios e as oportunidades que Deus coloca na sua frente para que você supere, para que você aprenda. A palavra do Senhor diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A nossa vida não é um mar de rosas e não é um conto de fadas, não é um miojo instantâneo que fica pronto em 3 minutos. Nós precisamos viver o processo, nós estamos no processo diariamente. E nós precisamos buscar do alto sabedoria para lidar com situações que fogem do nosso domínio, que fogem do nosso controle. Só que nós só vamos aprender passando por elas. Aleluia. O mar se abriu quando Moisés creu, mas Moisés orou pedindo para o Senhor uma solução. Mas ele também precisou tomar uma atitude, um posicionamento. Se o Senhor está falando para nós, e nós vamos, então vamos marchar, vamos atravessar esse mar. Não é o mar se abriu, a oportunidade está diante de você, você fica de braços cruzados. Aceite o desafio. E mesmo que você não aceite, mesmo que doa, porque cada um sabe onde dói.
E é difícil você dizer, Senhor, eu aceito. Na teoria é muito bonito falar, mas na prática fala, Senhor, eu aceito viver o processo como ouro provado no fogo. Senhor, eu aceito o processo para ser aprovado por Ti. E para você aceitar o processo, você está no limite de exercer a sua fé. Quando Jó amaldiçoou a sua própria vida e ele não quis sequer ter nascido, ele falou assim, Deus, eu queria ter morrido no ventre da minha mãe, porque assim ninguém teria me visto. Quantas vezes nós nos deparamos com situações onde não queríamos sequer ter nascido? Agora eu falo pra você, pra quem conhece um pouquinho da história de Jó, é maravilhosa. Jó, ele enfrenta aí oscilações, capítulo por capítulo. Eu fui lendo e falei, mas Senhor, esse Jó é bipolar. Ele tem suas oscilações o tempo todo. Ele era tão humano quanto nós. Só que o Jó foi um homem segundo o coração de Deus, um homem temente, fiel a Deus. Jó era fiel ao Senhor. Só que eu acho maravilhoso a intimidade de Jó e Deus, porque Jó, ele tinha liberdade. Ele construiu essa intimidade com o Senhor de falar, Deus, é o seguinte, por que o Senhor me trouxe para a vida? Eu preferi ter morrido. Deus, é o seguinte, está acontecendo isso e isso, eu perdi meus filhos, os meus amigos me deixaram, a minha mulher me amaldiçoa, eu estou enfermo. O que eu fiz contra o Senhor? Por quê? E os próprios amigos de Jó vêm querer questionar o Deus que ele servia. Só que eu acho interessante, eu achei maravilhoso isso, que Jó, ele podia falar até mesmo contra Deus. Jó podia, no pensamento dele. Mas quando alguém vinha falar de Deus, Jó era o primeiro a defender Deus. Aleluia. Eu achei isso tremendo. Nós precisamos aprender isso. Eu aprendi um termo bonito, que isso se chama apologia da fé. Quando nós temos que defender a nossa fé. Jó, ele tinha propriedade ali para questionar contra Deus, porque ele estava vivendo um momento de angústia. Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que eu tivesse nascido? Às vezes numa crise de identidade, numa provação. Senhor, por que comigo? O que eu fiz? Eu não mereço o que eu estou passando. Senhor, eu te obedeci, eu fui justo, eu fiz tudo certo, Senhor. Por que o Senhor permitiu que me sobreviesse tal perseguição, tamanha luta, a ponto de eu perder tudo que tinha? Jó era o homem mais rico. E ele perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus amigos. Jó perdeu a sua fazenda. Você consegue se colocar um pouquinho? Nem precisa ir muito longe. Pensa você hoje, diariamente na sua casa. Você está ali trabalhando certinho, bonitinho. Eu já passei por isso. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Nós estamos trabalhando certinho e de repente você passa por uma situação de injustiça. No local onde eu trabalhava, trabalhei 3 anos dedicadamente àquele trabalho. E eu vou compartilhar isso para edificar a fé de vocês. Até hoje o problema não foi solucionado, mas eu aprendi muito com isso. Para resumir, a empresa fechou, os sócios fugiram do país, não pagou ninguém. Eu administrava aquela empresa, eu era responsável por aquilo, pelos funcionários, eu liderava os funcionários, tudo. Eu levava serviço para casa, para entregar tudo dentro do prazo, tudo certinho. Eu fiz tudo certo. Com todo carinho, toda sabedoria, eu vou dizer. Se fosse uma pessoa de má índole, tinha a oportunidade de fazer o que eu quisesse, com dinheiro que não era meu. Mas eu fiz tudo certo. E de repente, eu me deparei, de acabar de ganhar meu filho, com uma injustiça. Aquilo me doeu, porque sequer teve um obrigado. Só que nós não devemos fazer nada esperando gratidão de ninguém. Recompensa vem do céu. Nosso justiceiro é o Senhor. O dono da vingança é Ele, da justiça pertence a Ele. E eu quis fazer tanta coisa com as minhas próprias mãos, porque
Eu tinha conhecimento de muita coisa. E aquilo me doeu tremendamente. Por quê? Por causa do sentimento de injustiça. Quando você faz tudo certo. Agora, se você plantou algo errado e você está colhendo o fruto da sua incoerência, inconsequência, ingratidão e desobediência, aceita que dói menos. Porque a consequência vai vir. Você agiu errado. Você vai pagar pelo que você fez. Pelo pecado, pela desobediência. Há consequência. Para justo e para ímpio, há consequência. Agora, quando você faz tudo certo. Não estou dizendo que eu acertei sempre. Mas essa situação, eu me senti injustiçada. E aquilo me doeu. Agora, imagina você, tá tudo bem aí, de repente, a empresa fecha, não acerta com você, ou você faz ali prepara um jantar, ninguém quer comer sua comida, ou você arruma a sua casa, você dá um presente para alguém, ninguém agradece, ou você faz um favor, não que você espere reconhecimento, mas sabe quando pequenas coisas você se sente injustiçado, a pessoa não é grata e aquilo dói? Agora você imagina Jó com propriedade de fato. É interessante, né? Contra fatos não há argumento. Jó era rico. Era muito fácil dizer que Deus era na vida dele. E foi assim que o diabo quis como se ele pudesse, né, manipular a Deus e dizer para Deus, olha, Jó te adora fielmente por causa daquilo que o Senhor deu para ele. Então, voltando, que contra fatos não há argumento, você imagina agora que Jó perdeu tudo. Qual é o fato? Qual eram os fatos que Jó estava vivenciando? Não tenho nada, eu perdi tudo, eu não tenho família, eu não tenho filhos. O que me restou foi uma mulher que amaldiçoou o próprio Deus, que nos abençoou esse tempo todo. Quais são os fatos? É fácil agora repetir o que se dizia? Deus está com você. Agora você vai honrar a esse Deus que tirou tudo de você? Agora, quando Jó amaldiçoa a sua própria vida e ele diz que não queria ter nascido, Jó foi frouxo? Ou ele foi sábio? Ou ele foi corajoso? Ou ele foi valente? Fica aí para você. Jó foi frouxo ou não foi? Não estou dizendo no sentido de força. Jó estava tremendamente vulnerável. Então, conforme eu disse, né? Os capítulos aqui têm suas oscilações dos sentimentos de Jó. Só que o que prevaleceu? A sua confiança e fidelidade no Senhor. Deus não nos inibe de sentimentos ruins, de sentimentos humanos, melhor dizendo, né? Que sentimentos ruins não provêm de Deus. Sentimentos humanos. Deus não nos inibe disso. Nós estamos aqui nessa terra. Nós vivenciamos diariamente as opressões que acontecem ao nosso redor, dos noticiários. Mas deixe prevalecer e predominar no seu coração a palavra do Senhor, aquilo que Ele diz ao seu respeito. Não seja movido por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê, por aquilo que você sabe. Aleluia. O inferno precisa ter medo de você. Você sabia disso? Que o inferno precisa ter medo de você? Que ele precisa te reverenciar e ter respeito porque você é um cidadão do céu? Como que está a sua conduta perante o inferno? O diabo reverencia você através do poder de Deus na sua vida, claro? Ou ele diz aqui, isso aqui já é meu. Todos os dias, quando você se levanta, o Senhor te dá a oportunidade de recomeçar. Todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade para você deixar o desânimo, o medo, a insegurança, a preguiça e correr atrás daquilo que você deseja. Aqui no final do versículo 20, do capítulo 24, tem uma passagem no versículo 30 que fala assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento.
E eis que toda a vinha estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. É maravilhoso isso, um tremendo preguiçoso. Como que a gente espera vencer as nossas guerras se a gente não se dispõe a guerrear? Como? Como que você se dispõe a receber de Deus poder do alto e autoridade se nós não buscamos? Como o pastor citou hoje aqui, as pessoas querem, até querem, mas ninguém busca, não se dispõe a buscar. Jó foi movido pelo que ele sentia, mas o que prevaleceu nos seus sentimentos foi o que ele estava crendo. Mesmo confiando em Deus, a sua fé não o poupou da angústia. E é isso que acontece com nós. Às vezes a gente serve a Deus, nos dedicamos, nos entregamos, fazemos aparentemente tudo certo. Só que isso não vai nos poupar das provações. Nós somos filhos de Deus, o Senhor está conosco. Só que a nossa fé, a prática da nossa fé não vai nos inibir das adversidades. Não é só porque você é filho de Deus, que você é o queridinho do papai, que você não vai ter problema nem contas para pagar. Não, querido. O Senhor Jesus, ele não nos priva das adversidades, mas ele promete, ele prometeu estar conosco todos os dias. Nós temos o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Às vezes a gente acaba se sentindo como órfãos em algumas situações, mas isso não provém de Deus. Por quê? Porque ele já disse para nós: vós sois meus filhos, eu sou o vosso pai. Eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias. Então o diabo, ele quer o tempo todo nos fazer sentir só, nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. Pode a sua mãe te deixar, pode seu pai te deixar, pode todos te desamparar, mas o Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo, ele é uma ordem de Deus. Ele estará com você todos os dias, até a consumação do século, até a vinda do Senhor Jesus, ele está com você. Então, quando você se sentir um pouco angustiado, se nessa semana você se deparar com alguma situação, com algum dia de angústia, um momento de angústia, se lembre dessa palavra, que você não está sozinho. Se você se deparar com alguma situação, com algum desafio, com alguma proposta, aceite, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Se supere. Propostas que o Senhor coloca às vezes diante de você para que você cresça. E muitas vezes a gente recua por quê? Frouxidão. Pelo medo, pela insegurança, pela covardia. Se nessa semana, qualquer dia você se deparar com algum momento difícil de angústia da sua vida, se lembre que o Espírito Santo está com você todos os dias. Não seja frouxo no dia da angústia. E às vezes não é só rotineiramente nos nossos afazeres, é guerra espiritual. Eu vivi uma guerra espiritual semana passada. Estava tudo bem. Tudo bem. De repente, meu coração fechou. Eu senti uma tristeza, que eu já reconheço. Diabo, aqui não. Aqui não. E comecei a orar. E comecei a repreender, porque era um dia especial. Era um dia que já estava no meu coração dedicado para o Senhor. Diabo, aqui não. Tenha percepção do alto e do céu para diferenciar as guerras terrenas, seja sábio e prudente, mas a guerra espiritual também. Em nome de Jesus. Não aceite ser vencido por Satanás. Se recuse a ser amedrontado por Satanás. Seja pelas ofensas. Satanás quer usar o tempo todo pessoas para nos ofender, para nos atacar. Não aceite isso em nome de Jesus.
Guarde no seu coração a palavra que vem do alto, a palavra que vem do céu para o seu coração. Não é o que as pessoas dizem para você ou sobre você, é como você reage a isso. Aleluia. Não seja um alvo onde o diabo sempre consegue acertar. Sabe? Onde o diabo sempre consegue o objetivo dele, de te afrontar, de te intimidar, de te entristecer. Diabo, vai mirar outro. Aqui não. Aqui você não consegue mais. Esse território aqui já tem um dono. E ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Aleluia. Para nós finalizarmos aqui. 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz assim. Deixa eu achar. Marquei na minha outra Bíblia, eu troquei de Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. O Senhor disse que no mundo nós teremos aflições, nós teremos problemas. Agora, o que vai determinar se você vai crescer na angústia ou decrescer na angústia é o seu posicionamento. Aleluia. O Senhor, Ele quer que você seja aprovado. O Senhor tem bênçãos para a sua vida. Mas o Senhor tem promessas para a sua vida. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Mas o que vai determinar o seu crescimento no momento da angústia ou o seu atrofiamento no dia da angústia é o seu posicionamento em Deus. Fique com isso no seu coração. Você não está imune, você não está livre da angústia. Mas é o seu posicionamento dentro dela, diante do processo, que vai determinar se você sai dela vitorioso, sábio, experiente, ou se você vai retroceder e não vai aprender nada com isso e ainda vai pôr a culpa em Deus. E se te falta sabedoria para discernir, peça ao Senhor, que a todos Ele dá gratuitamente. Se você está confuso, se você está inseguro, se você está com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Não deixa de ir para a guerra por falta de posicionamento. Não deixa de ir para a guerra. Às vezes você até pode ir um pouco inseguro, o que é natural. Mas vai, confiando naquilo que você sabe, naquilo que você crê, não movido pelo que você sente. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Quanto